e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa terceira aula sobre a teoria estética de Theodor Adorno, que na verdade é a segunda aula especificamente sobre este texto, a teoria estética. Se você não viu a primeira e a segunda aulas, deve ver, porque trata-se de uma sequência expositiva e você deve acompanhar a argumentação desde o início, porque senão os conceitos ficam deslocados e você deve ter uma dificuldade bem grande para acompanhar. Nós ainda estamos na primeira seção temática do texto, que é sobre a relação entre arte e sociedade. Essa parte do texto é muito importante porque ela fala de um assunto que percorre o livro inteiro. Trata-se da relação entre o âmbito estético propriamente dito, com suas leis próprias, sua dinâmica, e o que eu gosto de chamar de realidade socioempírica. Por quê? O sócio aí quer demarcar o fato de que nossos sentidos são sempre historicamente modelados. Não apenas os objetos são históricos, culturalmente formados, mas também os nossos sentidos, como disse muito bem o Max Horkheimer, em um texto muito famoso que deu uma baliza importantíssima para a teoria crítica como um todo, que é teoria tradicional e teoria crítica, em que ele lá diz explicitamente isso, que os nossos sentidos são historicamente formados. Por isso é que eu digo uma realidade socioempírica, porque tem a ver também com a dimensão empírica como uma experiência, com a relação com a matéria, tal como nós a percebemos e informamos com nossos sentidos, nossos modelos de pensamento, conceitos, etc., seguindo um pouco o princípio da filosofia de Kant. Então, neste primeiro momento do texto, que é este ensaio sobre a arte e sociedade, Adorno quer aplicar a sua dialética pensando o quanto que a arte resgata algo dessa realidade socioempírica para o seu meio e o quanto é que ela necessariamente ultrapassa essas determinantes socio-históricas, culturais, empíricas, para poder constituir-se em sua diferença. Então, a relação entre identidade e diferença entre arte e realidade socioempírica é o núcleo dialético deste texto. E aí nós vamos no item I, que é estética e secularização, porque, como eu falei nas outras aulas, eu vou dividindo o texto em partes intermediárias, como uma espécie de núcleos temáticos que perpassam cada um dos ensaios. Tal como outros filósofos, Adorno também caracteriza a arte como um âmbito de liberdade. Em contraste com as concepções anteriores, porém, agora se diz dessa liberdade não como uma condição, uma propriedade peculiar do estético como tal, mas como resultante de um processo histórico multifacetado, dentre cujas peculiaridades reside a secularização, a progressiva profanidade do sagrado. Profano significa o que não é sagrado, o que não está imediatamente ligado às forças sobrenaturais. Algumas pessoas confundem profano com herético, e não é o caso. Profano é a vida comum como nós vivenciamos, que é desconectada da ação das divindades, de algumas forças sobrenaturais. Herético é o que agride o sagrado. Então nós podemos dizer que a arte é profana porque ela não é ditada por algo que seja da ordem da sacralidade, da religião. Mas algumas obras, algumas produções culturais podem ser heréticas quando elas agridem o sagrado. Então, a profanidade do sagrado não quer dizer agressão a ele. Significa a retirada da dimensão religiosa, sobrenatural, de modo a constituir um âmbito que é profano, ou seja, comum, trivial do dia a dia. Este, o sagrado, não é simplesmente negado de forma abstrata, mas circunscrito a um âmbito ficcional, cuja mutação pode ser mínima, mas suficiente para alterar o sentido da totalidade do artefato, da obra. Tudo permanece o mesmo, mas totalmente diferente. Essa última citação é um teologúmenon, que é um dito religioso, mítico, que diz do quanto é que no estado de redenção todas as coisas seriam exatamente como são, mas com uma ligeira diferença. E essa diferença faria tudo se alterar substancialmente. Então, muito do espaço de liberdade da arte tem a ver com a manutenção de algo que existia nas origens, nos primórdios mágicos, místicos da arte, que é o quê? O fato de que o religioso, o sagrado, ultrapassa
as conexões usuais, inerciais, a que a vida nessa realidade profana está sujeita. O nosso compromisso com a realidade sempre se dá de infinitas formas, sejam por leis naturais, seja por compromissos morais, seja por ditames profissionais, etc. A arte, por assim dizer, seculariza, profaniza aquilo que era da ordem do sagrado como algo que ultrapassa essa esfera cotidiana. Só que em vez de manter este poder do sagrado, de influenciar e produzir efeitos diretos na realidade, a arte se retrai em relação a este desejo, de modo a que ela é, por assim dizer, depotencializada, retirada dela esta potência de interferência mágica na realidade, mas conserva dialeticamente este desejo de ultrapassar essas conexões imediatas a que nós estamos submetidos na nossa realidade social. Então, a liberdade da arte é fruto de um processo de secularização de algo que era substancialmente diferente. Só que a arte, dialeticamente, vai negar, de alguma medida, essa origem pelo fato de que ela mantém em si algo dessa realidade socioempírica que ela nega. Como eu falei, este é um tema que aparece várias vezes na teoria estética. E em cada momento ele é abordado de uma determinada maneira. E aqui agora, a liberdade e essa relação entre arte e sociedade é demarcada com esse processo de secularização. Mas isso vai voltar a aparecer de outras formas, em outros contextos argumentativos, porque, como eu falei, muito da escrita de Adorno quer trazer para o seu tecido argumentativo algo da ideia mesma que está contida no estético, que é essa correlação de representações em um meio que ultrapassa a racionalidade científica, classificatória, instrumental e esse retorno, essa recorrência dos conceitos, em vez de ser uma mera repetição, ele é uma recolocação em contextos diferentes de um mesmo princípio explicativo do que é a arte. Então nós falaremos mais vezes sobre esta liberdade que consiste em depurar o sagrado da sua radical diferença e manter-se ao mesmo tempo diferente da realidade empírica. Arte como processo. A estética de Adorno é dialética em todos os seus planos de abordagem da arte. Um deles é o da relação entre cada obra e o movimento histórico da arte, a arte como um todo, atravessando séculos, estilos de época, conjunto das produções de um artista, etc. Nesse panorama, cada obra é um instante, um ponto de equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora do assim chamado conceito de arte. Nenhuma dessas obras é um representante emérito e muito menos definitivo desse conceito, que precisa se determinar a cada momento, e eu cito, em um equilíbrio momentâneo e frágil, mais que apenas comparável ao equilíbrio psicológico entre o eu e o isso, ou entre o ego e o id, numa tradução antiga que a gente já não usa muito mais. Mas então, a arte, para Adorno, é pensada sempre na relação entre cada obra e o conjunto das obras. Normalmente, nós estamos acostumados a pensar na arte a partir de um conceito genérico, um princípio a partir do qual nós possamos entender o que é arte em geral. Adorno recusa esse tipo de procedimento. Se pergunta para ele, o que é arte? A resposta vai ser no seguinte sentido dialético. A arte é determinada em cada momento, em cada etapa da história da arte, como uma relação entre aquilo que é conseguido efetivamente com cada obra e o conjunto das obras nesta distensão temporal histórica. Cada obra é uma espécie de equilíbrio que foi conseguido de acordo com determinada forma de encarar o que é o artístico, em contraposição a tudo que não é o artístico, o ético, profissional, científico, religioso, etc. Trata-se sempre, de novo e mais uma vez, de estabelecer o que é arte pelo modo com que cada obra é conseguida. Cada obra é uma espécie de instante genial, um instante de realização que pode se perder, pode ser resgatado, pode simplesmente não ter sido vista como tal inicialmente, mas pode ter sido vista depois. Então, o conceito, o que é arte? Esta pergunta, o que é arte?
para Adorno é respondido concretamente pelo modo com que, sucessivamente na história, este conceito, usando uma terminologia antiga, kantiana, se instanciou, quer dizer, foi corporificado, concretizado em cada uma das obras. Então a arte é processual, pelo fato de que ela se estabelece ao longo do tempo, e essa relação entre arte e sociedade se estabelece como ponto de equilíbrio, mas é um equilíbrio instável, ou seja, pode se romper a qualquer minuto. Como nós ainda vamos falar, comentando este mesmo ensaio, não está, de uma vez por todas, definido o quanto é que a arte deva recusar a influência da realidade socioempírica e o quanto ela deve acolher determinados fatores, dimensões, princípios dessa mesma realidade. É isso que o Adorno está dizendo. Em cada momento, este equilíbrio deve ser estabelecido. E ele diz que é mais do que comparável, quer dizer, parece que tem uma afinidade muito grande entre o eu e o isso, ou o ego e o id, na tradução antiga que a gente já não usa mais. Quer dizer, uma corrente de psicólogos e psicanalistas tende a não usar mais, e essa corrente é uma das quais eu me filio. Então, por que é mais do que comparável? Porque o equilíbrio entre o eu e o isso diz respeito a esse equilíbrio entre o que é conscientemente assumido e aquilo que é inconscientemente impulsionado na produção das obras artísticas. Então, muito da dimensão socioempírica tem a ver com a dimensão inconsciente que invade, que impulsiona por dentro a produção das obras de arte. A arte e seu outro é um tópico central deste ensaio como um todo. Sendo esse equilíbrio momentâneo e sempre a se refazer em cada obra, a arte precisa ser concebida como uma ultrapassagem dialética de seu outro, de sua alteridade. Alteridade quer dizer a sua qualidade de ser outro, alter em latim, que a constitui de forma substantiva. Quer dizer, a arte é constituída substancialmente por aquilo que é seu outro. Desde as epopeias gregas, cujo sentido estético se mesclava intimamente ao relato histórico e geográfico, passando pelas tragédias, cuja dimensão e origem ritualística é inegável, até os romances modernos, somente se percebermos os estratos históricos e sociais, seremos capazes de conceber com justiça o significado do artístico estético como tal. Aqui Adorno quer demarcar enfaticamente a sua distância em relação à concepção da arte pela arte, como se a arte não devesse nada ao real, aos condicionamentos históricos sociais e pudesse instaurar-se como algo que vale por conta própria, independente de toda essa sua origem. Aqui ele vai dizer, a arte tem uma origem naquilo que está fora dela e muito da sua qualidade é dada pelo modo com que tudo isso que está fora é rearranjado em seu interior. Então, a arte é ilusoriamente concebida quando é vista como algo desconectado formalmente de tudo aquilo que está fora dela, que a antecedeu. E muito da qualidade estética mesmo, em sentido muito próprio de algumas obras, somente é entendida com clareza pelo fato de que nós temos consciência de onde ela veio, qual é a sua origem, o modo como que todos esses estratos socioempíricos foram digeridos, rearranjados e constelados em um espaço próprio ficcional que é o da arte, neste salto dessa ruptura. Um dos problemas inerentes a esta dialética é haver uma postura muito difundida e sumamente prejudicial de não ultrapassar esses estratos pré-estéticos, não realizando esforço dialético de percepção do quanto a arte sublima tais conteúdos. Então essa insistência de que a arte precisa levar em conta, na sua concepção, esses estratos pré-estéticos, históricos, sociais, empíricos, ela é um antídoto contra o princípio da arte por lar, ou seja, da arte pela arte, da arte como um jogo que se satisfaz consigo próprio. Entretanto, algo neste princípio é falso, que é o quê? É o fato de que, neste princípio de levar em conta a dimensão empírica, histórica, o fato de que muitas vezes não se leva em conta o outro lado, que é a ruptura, que é a ultrapassagem dessa dimensão empírica. Muitas vezes as pessoas querem ler nas obras de arte, por exemplo, retratos de época, uma figuração da psicologia do artista,
um retrato do modo como que se pensava sobre a mulher, ou sobre os pobres, ou sobre os negros numa determinada época, etc. Ou seja, como um retrato de época, um retrato da psicologia do autor, etc. Quando se faz isso, se quer ver na arte esta representação direta daquilo que existe na realidade empírica, logo se tem o outro lado, o outro extremo não dialético, que é o de somente prestar atenção na dimensão pré-estética da arte, que a falsifica, dirá Adorno, até mais do que prestar atenção na arte apenas no seu jogo formal, de linhas, sombras, cores, sem nada a se vincular com essa dimensão social, histórica e empírica. Item L é a ambiguidade do conceito de arte. Uma obra de arte bem realizada não significa necessariamente que seus componentes particulares estejam totalmente integrados, unificados, sem nenhum resto da multiplicidade da matéria socioempírica pré-estética. Na verdade, a total integração significa o fracasso na tarefa artística de manter a tensão dialética entre os dois planos. Então, um conceito fundamental para a obra de arte é o de forma, é o de integração dos particulares. É fazer com que todas as coisas estejam concatenadas segundo um princípio que faça com que cada um dos particulares numa obra de arte tenha um sentido específico. Ou seja, nada na obra de arte pode ser gratuito, desconectado daquilo que é o princípio de articulação formal das obras. Adorno tem um conceito para isso que é o de Durchbildung, que é o de plena elaboração, ou total elaboração formal, de modo a fazer com que cada uma das particularidades, cada um dos elementos que perfazem o contínuo, a totalidade da obra, tenha seu sentido dado por essa articulação. Só que aqui, neste item, Adorno está dizendo, fazendo um contraponto a isso, uma ressalva. Por quê? Porque a integração plena não garante que a obra seja boa. Este é o ponto. A integração necessariamente é algo que precisa existir na obra. Entretanto, que todos sejam integrados, que tudo perpasse o princípio formal, seja mediado por ele, não garante que a obra tenha uma grande qualidade. Por quê? Porque a integração necessariamente precisa absorver aquilo que se contrapõe a ela. A unidade formal não é o único critério de qualidade de uma obra, e na verdade nenhum deles é suficiente por si mesmo, pois a arte é constituída pelo vínculo constelatório de diversos planos de realidade. Então a concepção de Adorno da arte como uma síntese de diversos particulares é levada a cabo também no que concerne aos conceitos e critérios utilizados para definir a arte, para dizer de sua qualidade estética, de seu nível de realização. De modo que uma arte pode ser bem constituída em termos de sua unidade, mas não ter uma expressividade própria. Ela pode não ter um bom estilo e etc. Todos esses elementos em conjunto é que são capazes, podem produzir a base para se falar da arte como tendo qualidade estética. Nem mesmo este que é central, quer dizer, a excelência de articulação, de síntese de todos os elementos materiais, por si, isoladamente, poderia dizer, se essa obra é bem realizada nessa sua dimensão formal, ela será uma obra de arte de qualidade estética. Não necessariamente. A ideia é que a arte vive dessa constelação de vários planos diferentes e essa articulação é que faz com que nós possamos dizer da arte como tendo um valor como tal, artístico propriamente falando. Aqui um tópico que é a crítica à estética hegeliana, que eu vou só mencionar para não deixar passar em brancas nuvens, mas eu não vou me aprofundar porque isso necessitaria de uma compreensão específica da estética de Hegel. Ela, a estética de Hegel, teria a vantagem em relação a estéticas formalistas, como a de Kant, de reconhecer esse caráter pré-estético das obras. Mas paga um preço muito alto por isso, pois confunde a alteridade constitutiva da arte como sendo o que é figurado, representado. O formalismo, por sua vez, impulsionou progressos artísticos significativos, como a pintura abstrata. A estética de Hegel, falando assim, em linhas muitíssimo gerais, é baseada no princípio de que, na dimensão sensível da obra, se manifesta um caráter absoluto. Essa é a definição do belo para Hegel.
O belo é a manifestação sensível do absoluto. Só que, em cada caso, é necessário ver a particularização deste absoluto nas formas específicas, como dos deuses gregos, da subjetividade romântica, dos deuses anteriores à Grécia, com deuses poderosos, mesclados aos elementos naturais. Em cada momento, o absoluto adquire uma determinada conformação que, por assim dizer, perpassa a dimensão sensível da obra. Em contraste com ele, Kant dizia que o belo reside única e exclusivamente na forma, e não em nada que poderia despertar nosso interesse sensível, cognitivo, moral, político ou qualquer outro que fosse. Então, o Adorno vai dizer, a estética de Hegel acaba tendo uma primazia em relação à estética formal por reconhecer o quanto que a obra de arte necessariamente traz para dentro de si este conjunto de elementos que perfazem a realidade socioempírica. O problema para Adorno em relação a esta estética de Hegel é de que ela acaba confundindo aquilo que seria a alteridade constitutiva da arte com aquilo que é representado. A dimensão da alteridade da arte perpassa infinitas outras coisas para além daquilo que é representado. E na estética de Hegel, segundo Adorno, haveria uma espécie de afunilamento para a dimensão representacional, figurativa, daquilo que efetivamente está figurado numa obra. E no caso de Kant, embora não haja reconhecimento da dimensão socioempírica na arte, entretanto teve uma validade muito grande, porque impulsionou movimentos que caminharam no sentido de depurar a linguagem artística. O exemplo mais sensacional, enfático, é o da pintura figurativa, a pintura abstrata, que negou a pintura figurativa de modo enfático como algo que lhe é próprio. Quer dizer, a arte necessariamente precisa laborar em relação àquilo que lhe é intrinsecamente valioso, como essa aglutinação, como esse princípio de ordenação formal dos seus materiais. E isto é que caracteriza propriamente a forma das obras, em contraste com o seu conteúdo. Síntese e alteridade. Um dos conceitos mais importantes na teoria estética é o de articulação, pois é a partir dele que se delineia a passagem do empírico pré-estético para o estético-artístico. Não se trata de invenção ou criação, mas de uma síntese que aglutina elementos, formas e conteúdos segundo proporções derivadas deles. Até mesmo o princípio de síntese formal, que demarca a passagem, a refração e a sublimação artística, deriva do que o espírito já faz ao impregnar o mundo com a marca da subjetividade. Adorno tem uma concepção bastante sintética da arte no sentido de pensar que a arte é fruto dessa síntese dos materiais. Então, o conceito de articulação foi trabalhado por ele em mais de um ensaio aí na teoria estética, e ele vai dizer que o que caracteriza propriamente a obra de arte é o fato de ela aglutinar seus elementos. Então, Adorno não tem muita percepção da obra de arte como criação, não, e sim como rearranjo, reaglutinação, ou seja, articulação dos materiais, colocados em uma nova dimensão, em um novo plano, que é ficcional, que ultrapassa a dimensão sensível, mas ao mesmo tempo, ele vai dizer que até o princípio formal, o princípio de articulação, é derivado da empiria. E por quê? Porque a racionalidade instrumental, científica, calculadora, a racionalidade classificatória, não é a simples mentira, não é a simples falsidade. Tem algo nela que é necessário, sem o qual o espírito não existe, sem o qual a subjetividade não se faz, que é o poder de síntese, que é o poder de articular as coisas para formar uma totalidade unificada e que faça sentido. Ora, é exatamente isso que a obra de arte faz. Uma totalidade unificada que faça sentido segundo uma totalidade em seus próprios meios, com seus próprios materiais. A questão é o quanto é que a obra de arte, diferente dessa racionalidade científica, instrumental, classificatória, absorve, mantém nesse seu âmbito sintetizado as vibrações, as dissonâncias, tudo aquilo que não é unificado no plano da realidade socioempírica. É precisamente por manter essa alteridade no interior da configuração estética que o princípio formal da arte se desfaz da violência acometida a todas as coisas na realidade empírica. Um conceito muito citado
de Adorno, que é muito referido, que é a definição que ele dá de forma estética, forma da obra de arte, que seria a síntese não violenta do que é disperso, do que é fragmentário. E aí a ideia, de onde vem o não violento? O não violento provém precisamente do fato de que a síntese não expulsa todas as tensões, contradições, dissonâncias próprias da multiplicidade dos materiais na realidade socioempírica. Ela mantém algo dessa alteridade múltipla, dissonante e contraditória e não anula essa dimensão extra-estética. Então não se trata da colocação de um plano puramente estético, desconectado dessas vibrações, dessas contradições que pulsam na realidade empírica e que, como nós já falamos e voltaremos a falar, são abafadas sistematicamente pela lógica societária da realidade na qual nós vivemos. O não intencional. O mundo totalmente administrado é uma das consequências da hipertrofia da razão em contraste com o irracional, da consciência em oposição ao inconsciente, da cultura contraposta à natureza. Então, um dos conceitos que a gente abordou na primeira aula foi do mundo totalmente administrado, intimamente conectado com a racionalidade cientificista, capitalista, de produção de valores a todo custo. O que demarca este mundo é a hipertrofia da razão, é a hipertrofia da abstração em contraste com aquilo que é da ordem da multiplicidade mimética, corpórea, inconsciente, tudo aquilo que está fora deste âmbito da síntese classificatória, racional, dirigida a determinados fins, que toma tudo como um elemento funcionalizado para adquirir, para alcançar determinado fim, que, por sua vez, acaba se diluindo nesta constelação, nessa enorme maquinaria de relação fim-meio. Então, o mundo totalmente administrado é uma produção constante de abstrações que retiram do que é dissonante e contraditório todo o valor para a constituição da vida. A arte toma posicionamento crítico em relação a este estado de coisas e, pelo menos a partir do fim do século XIX, rebelou-se contra uma arte totalmente artística, uma cultura totalmente culturalizada, inserindo nas obras o que é não intencional, obscuro, não artístico, caótico. O cubismo, o dadaísmo e a música aleatória são exemplos dessa assimilação do extra-artístico como ingrediente da arte. Então, Adorno tem um conceito muito interessante, que eu gosto muito, acho muito importante para entender a cultura contemporânea, que é o seguinte: a cultura tornou-se algo bárbaro pelo fato de que ela hipertrofiou a sua dimensão racional. E, então, essa cultura totalmente culturalizada foi combatida pela arte como uma arte não artística, como uma arte que recusa esse caráter totalmente culturalizado, absorvendo o que não é artístico como componente integral, que integra a obra de arte como seu elemento próprio, e não algo meramente periférico. E aí o Adorno dá o exemplo como de dois artistas de literatura, que para aqui é difícil a gente tomar como exemplo, então eu vou tomar o cubismo e o dadaísmo. Esta é uma colagem de Picasso, de 1913, em que ele faz isso. Ele toma aquilo que é da ordem da realidade empírica e cola na obra de arte. Essa é uma das primeiras colagens que se tem notícia. Note, ele recorta coisas da realidade, como um jornal, um veludo, um tecido, papéis jogados no chão, que são colados aí. E cada uma dessas coisas, digamos assim, não foi criada por uma invenção, pela imaginação do artista. Quer dizer, é algo que já existe e se impregna na obra de arte. Cada uma dessas coisas é não intencional pelo fato de não derivar dessa atividade criativa do artista. Naturalmente, ele escolheu fazer isso no sentido de foi lá, pegou o papel de jornal, recortou e colou na obra de arte. Mas é necessário perceber que naquela época isso foi totalmente novo, radicalmente diferente, porque essa folha de jornal colada aí contém diversos elementos que não foram feitos por ele, quer dizer, estão aí
para fazer parte de um conjunto artístico que é fruto da sua inventividade, de sua imaginação, da sua atividade criativa. Mas isso aí não é, quer dizer, pode que é um componente não intencional, porque o jornal não foi feito por ele para ser assim. Já existia assim e passou a impregnar a obra de arte e constituí-la como tal. Então, isso aqui é um não intencional no sentido de não é fruto integral da atividade criativa, da imaginação do artista. É uma espécie de demissão parcial, claro, daquilo que seria este ímpeto criativo genial. Mas o próximo exemplo é mais radical ainda. Hans Arp, conhecido também como Jean Arp, fez uma colagem arranjada segundo a lei do acaso, em que ele pegou papéis, picotou papéis e jogou de cima para baixo e colou tal como eles pousaram na tela. Bom, a gente olhando assim, a gente custa acreditar que tenha sido integralmente ao acaso essa colagem, mas, de qualquer forma, ela contém elementos de acaso, quer dizer, essa colagem tem aquilo que é extraestético, que é não intencional, que não é artisticamente puro, ou seja, um mero acaso, a contingência absoluta de papéis caindo. Essa outra também, e essa aí dá a ideia de uma ordenação mais caótica, né? Embora tenha uma regularidade também. De qualquer forma, o que existe aí de significativo em termos de movimento artístico como um todo é esta assimilação no interior da arte do que não é artístico, como componente da própria arte. Trata-se de uma proposta integral, que integra tanto a dimensão intencional como não intencional. É difícil para nós hoje entender o quanto é que isso aí não só foi revolucionário, mas como agressivo para as sensibilidades da época. Porque, afinal de contas, sempre se pensou que o artista fosse dono daquilo que acontece na obra, como se a artista pudesse ser dita como mãe de tudo que acontece como elementos aglutinados na obra. Só que aqui, não. Aqui, Hans Arp conscientemente aglutinou para dentro da sua obra o que não é artístico, ou seja, não intencional. Mas o melhor exemplo, talvez não seja das obras de arte nem da literatura. Talvez para nós, para nossa sensibilidade hoje, o que mais pode nos impactar é a música. A música de John Cage, Music of Changes, de 1951, em que ele usou o I Ching. Vocês devem conhecer o I Ching, que em sua atividade oracular ele usa varetas, cartas, moedas marcadas com algumas formas de linhas e geométricas e que são jogadas ao acaso, como dados. Aliás, algumas pessoas usam dados também. E essa música que nós vamos ouvir agora é o segundo movimento dessa música, que tem 3 movimentos, e que foi baseada em grande parte no I Ching. Quer dizer, muita coisa dessa música existe em função do acaso dos lances aí de dados do I Ching. Vamos ouvi-la.
Como vocês podem ver, essa é uma música muito fragmentada, muito dissonante, longe da tradição linear de escuta consonante, que tem uma base tonal bem estabelecida, a que nós nos acostumamos ao longo de toda a história da música. Ela é tão diferente, é tão radical, ela absorve tão o não artístico, não musical para dentro dela, essa sequência de acordes e de notas que nos parecem como gratuitas, que a gente é levado a perguntar, isso é música? Tal como a gente costuma fazer a pergunta de se isso é arte em exposições de arte contemporânea, ouvindo essa música é a mesma pergunta, isso é música? Ela demonstra essa consciência de que a arte precisa se desfazer desse seu caráter artístico como um movimento interno da cultura de crítica a ela mesma, de crítica à sua totalização no sentido de uma ditadura do espírito sobre aquilo que não é espiritual, daquilo que é natureza material, de modo que nós temos uma verdadeira revolução nesse tipo de procedimento artístico, que é o de romper esta pureza da arte de forma enfática, radical. As colagens de Jean Art também são, na época, em 1917, chocaram muita gente. A colagem de Picasso, em 1913, também foi muito impactante. Mas para a nossa sensibilidade de hoje em dia, elas parecem bastante suavizadas em termos de seu impacto como proposta artística inovadora. Ao passo que a música de John Cage, essa aí, pelo menos, não é o caso. Ela absorve muito o não artístico, o não musical, como um componente visceral de sua constituição. E agora a gente passa para um segundo tópico, segundo ensaio que a gente vai estudar. Ele não está na sequência no livro que nós estamos estudando. Passando muitas páginas e aí a gente fala sobre essa temática que é muito importante, que é da arte como expressão, linguagem, voz do sofrimento. A hipertrofia da racionalidade esclarecida implica não apenas a administração total do mundo, como nós falamos, mas também o silenciamento de todo o sofrer causado pela violência infringida às contradições, multiplicidades, divergências, inconformismos, todos eles sistematicamente recalcados pela aparência de progresso, felicidade e autorrealização. Isso foi algo que eu, de propósito, antecipei na primeira aula de Introdução Geral ao Pensamento de Adorno, dizendo o seguinte, que a racionalidade não apenas produz contradições em seu interior, não produz apenas neuroses, não produz só rupturas, esfacelamento psíquico, dor e sofrimento generalizados. Produz também o silenciamento da dignidade cognitiva, cultural, política, desse sofrimento que é causado no interior dessa enorme maquinaria capitalista, racionalizada, cientificista, classificatória, etc. Então, o sofrimento é algo que tende a se emudecer, ele tende a não ser tomado como um elemento digno de ser percebido como tal na cultura. E então, a obra de arte tem uma tarefa em relação a isso. Não que o sofrimento seja total e absolutamente escamoteado e escondido, mas sua representação positiva, sua fotografia, seus relatos, é muito facilmente tornada um meio para sua neutralização, seja para fins políticos imediatos, comércio de narcóticos e psicotrópicos em geral e alívio catártico. Então, não é que a gente seja totalmente esquecido da realidade do sofrimento. Em vários momentos nós temos reportagens que mostram a fome na África, que mostra a violência nas favelas, mostra o sofrimento psíquico de jovens que tendem ao consumo exagerado de psicotrópicos, uma série de outras
formas de reconhecimento do sofrimento, da dor, do infortúnio, da desgraça como um componente de nossa realidade. Só que este conhecimento, essa figuração do sofrer, é algo alheio àquilo que significa o sofrer em sua dinâmica mais íntima. O conhecimento não é capaz de exprimir o sofrimento. Esse é o ponto fundamental. Ele é capaz de o diagnosticar, o figurar, o representar, mas não exprimir. O conceito de expressão do sofrimento é que é crucial para Adorno detectar o que seja a arte. E, mesmo no que concerne às representações estéticas, há uma ideia fundamental aí, que era partilhada por outros membros da Escola de Frankfurt também, é que toda figuração positiva do sofrimento tende a nos aliviar a consciência em relação a ele. Foi o que disse Herbert Marcuse. A arte se retrai, se afasta perante essa realidade porque não consegue representar este sofrimento sem submetê-lo à forma estética e, assim, à catarse amenizante, ao divertimento. Ele falou isso no texto Dimensão Estética. As referências estão aí. Se você procurar na internet, você acha o PDF do texto. Então, é muito difícil para a arte mostrar positivamente, figurar o sofrimento como tal, e não produzir sua catarse. Isso talvez, de todos os aspectos invocados por Adorno, talvez isso seja mais interessante para nós. Porque há outras questões de ordem de política, psicanalítica, etc., mas, obviamente, o que concerne mais ao aspecto estético é mais importante para a nossa argumentação em geral. Então, catarse aí é a palavra-chave. Por quê? Porque catarse significa a consciência forte da presença de alguma coisa para, tendo essa consciência, essa passagem por um mal, ficar aliviado em relação a ele. A catarse se dá, por exemplo, em rituais de prisão de um grande traficante, ou prisão de um pedófilo, ou de um grande criminoso de guerra, que é preso, morto, e isso se torna um espetáculo para o público, que, por assim dizer, fica aliviado com a consciência de que o mal foi combatido. Algo do mal no mundo foi extirpado e de forma exemplar. Isso alivia as consciências em relação ao que existe de mal na realidade e que não foi anulado. Então, a catarse é algo que perpassa muitas sociedades e ela é ritualística. Por quê? Porque toda catarse é momentânea, ela precisa ser refeita. Então, vários programas de auditório, quando mostram pessoas no lixão e vão lá e dão casa para essas pessoas, ou retiram determinadas pessoas da pobreza extrema, isso aí é um ritual catártico para as massas. Por quê? A pobreza no mundo não muda em nada, em termos substantivos, com o fato de que uma pessoa foi elevada a uma condição de vida boa. Mas, para as massas, claro que é significativo para a própria pessoa. Mas o que eu digo é, em termos de movimento social, isso não tem significatividade comparado com o fato de que dezenas, centenas de milhões de pessoas continuam morrendo de fome, à míngua e sem mínimas condições para a sua subsistência digna, humana. Então, esse ritual de pensar uma pessoa e dar-lhe uma condição de vida boa, ostentando isso na televisão ou em outros meios telemáticos, isso significa dar às pessoas essa consciência forte, pujante, de ter um contato íntimo, visceral com o sofrimento, com a dor alheia. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas ficam aliviadas com o fato de que tiveram contato com este mal, com este sofrimento, e podem não pensar nele, continuar a não pensar, a não fazer quase que nada contra o mal no mundo, contra o sofrimento, a dor e o infortúnio, só que agora com uma característica, com menos consciência culpada. Porque, afinal de contas, houve este contato emocionalmente carregadíssimo com o que há de pobreza e a sua concomitante suavização com este prêmio que é dado para essa pessoa, aliás, de graça, sem merecimento específico e de esforço nenhum, simplesmente pela sua condição de uma pessoa sujeita ao sofrimento indizível e tudo mais. Então, Marcuse diz, é muito difícil a arte representar o sofrimento e não fazer algo próximo disso. Ou seja, olha, uma obra de arte representa uma determinada condição de pobreza. Ora, é muito difícil que essa representação não seja assimilada por quem vê a obra como sendo isso,
uma dispensa de continuar pensando na pobreza, de efetivamente fazer algo para mitigar o sofrimento no mundo, para contribuir politicamente para a melhora de vida das pessoas. Então, a figuração do sofrimento não é uma forma de exprimi-lo. Esse é o ponto. A racionalidade esclarecida tece um véu espesso sobre este núcleo de sofrimento da realidade, e algo neste cerne do real parece clamar por sua expressão, para além de toda pesquisa conceitual bem-sucedida sobre os subterrâneos do psiquismo. Essa ideia de véu e este cerne do real apontam para uma conceituação muito interessante de Adorno. Quem estuda filosofia, desde o primeiro semestre de curso, se acostuma com o par conceitual essência e aparência. Essência seria aquilo que dá a verdade de alguma coisa, aquilo que dá a sua substância, ao passo que a aparência seria o que é múltiplo, transitório e principalmente enganoso. Esse par conceitual sofreu uma mutação substantiva, múltipla ao longo do tempo, ao longo da história da filosofia. E quando chega em Adorno, ele tem uma mutação mais substantiva ainda, eu diria, pelo fato de que ele pensa o seguinte: o que está do lado da aparência no nosso mundo atualmente, e que é digno de registro, e como tal, filosoficamente, é o fato de a sociedade aparentar estar em ordem, aparentar seguir um progresso, estar, de alguma maneira, articulada segundo uma racionalidade que, mesmo com recaídas e progressos, está numa linha progressiva, progride. De alguma maneira, estamos tentando melhorar de alguma maneira. Ao passo que, para Adorno, aquilo que há de mais substantivo, quer dizer, o que é essencial na realidade, é aquilo que é recalcado por este véu de bem-realização, de uma boa consecução de ideais de progresso, de racionalidade, acúmulo de valores, etc. Então, o que é essencial é o que é recalcado, soterrado no inconsciente da cultura, se a gente poderia falar assim. Então, o que a arte precisa fazer é exprimir isso que está recalcado pela cultura. A arte seria o único meio de dar voz concreta ao sofrimento, não simplesmente figurando, representando, mas absorvendo de forma radical o próprio princípio da cultura recalcante. E aí eu cito: o obscurecimento do mundo torna a irracionalidade da arte racional. Uma arte radicalmente obscurecida. A arte seria uma mimesis do sofrimento refratada pela assimilação da racionalidade que recalca as contradições vitais. Então nota que tem uma dupla mimesis, uma mimesis tanto daquilo que é recalcado pela cultura quanto do próprio princípio recalcante. Nessa dupla proximidade mimética, tanto do recalcado quanto do princípio recalcante cultural, científico, conceitual, a arte antecipa o enfraquecimento da violência da cultura. A extrema racionalização da razão torna-a irracional. A extrema irracionalidade da arte torna-a racional. Então, o que a arte faz não é simplesmente figurar o sofrimento, porque isso normalmente é falso, porque produz uma catarse em relação ao sofrimento, à dor no mundo. O que ela faz é absorver em si uma espécie de exigência extrema de racionalização dos seus materiais. Então a arte ultrapassa a racionalidade não é porque ela é menos racional, não. É porque ela é racional para além daquilo que a racionalidade é. Adorno diz que a racionalidade que nós usamos no nosso cotidiano, na nossa fala, na nossa comunicação, no nosso pensamento em geral, é uma racionalidade parcial. Por quê? Porque ela é sempre voltada, articulada, segundo uma concepção específica de mundo, segundo uma determinação histórica, segundo contextos sociais específicos. O que a arte faz? Ela absorve essa parcialidade da racionalidade e empurra ela para as últimas consequências. Ela é uma espécie de extrema racionalização da racionalidade. Ora, isso a torna irracional segundo os parâmetros dessa racionalidade parcial, porque essa espécie de ultrapassagem da racionalidade faz com que ela absorva tudo aquilo que não cabe nessa racionalidade parcial. A arte é uma espécie assim, de excesso em relação àquilo que a racionalidade científica absorve nessa sua extrema funcionalização da realidade,
Então, a arte quer trazer para dentro do seu complexo racional aquilo que ultrapassa o que poderia ser um meio para a racionalidade instrumental. Nós falamos que a racionalidade instrumental é sempre aquela que digere tudo como meio para fins, que se transforma em meios para outros fins, etc. Então, os fins últimos, aquele que poderia definitivamente legitimar todos os complexos de meios, esses elementos últimos, eles mesmos não são racionais. Eles são deixados de fora, porque eles não entram no cálculo dessa relação fim-meio que nós temos na realidade. A racionalidade da arte é essa que quer tocar naquilo que ultrapassa toda e qualquer conexão fim-meio. Então, uma das coisas que a burguesia sempre censurou a arte é que ela não serve para nada. Mas também, o interessante é que a arte também é criticada por setores à esquerda que veem na arte como uma espécie de jogo burguês que se autossatisfaz e que está despreocupada com aquilo que diz respeito à urgência da mutação, do complexo das forças produtivas e etc. Então a arte parece ser alheia tanto à racionalidade de uma direita, de um capitalismo que quer tudo produzir, mas também de uma esquerda que quer exigir das produções culturais um engajamento em relação às suas demandas de constituição, construção, edificação de um mundo melhor. Então a racionalidade estética parece irracional para vários campos da realidade, seja a de esquerda, seja a direita, no âmbito da ciência e até mesmo no plano da racionalidade do divertimento. Porque pensa bem, como nós vamos ver uma música como essa que nós vimos do John Cage como divertimento, como passatempo, como algo que a gente poderia ouvir estudando, namorando ou dirigindo o carro, etc. Tenta ouvir essa música, se você tiver acesso a algum stream de música, né? Essa música eu baixei na Apple Music, mas deve ter também no Spotify e outros, ou no YouTube. E tente ouvi-la fazendo uma outra coisa qualquer, né? Estudando, ou andando, ou fazendo Cooper. Muito difícil, eu diria quase impossível. Ela se torna dissonante demais em relação à sua intenção de torná-la um mero meio para uma outra coisa, ou seja, de fazer com que você tenha uma boa cabeça para poder estudar, trabalhar, fazer exercício, etc. Então a arte parece não servir para nada. Nem para a direita constituir a ideia de um livre mercado, de um capitalismo que sempre produz mais, nem para a esquerda para produzir a revolução comunista, nem para o divertimento, nem para moral, nem para nada. Mas para que serve a arte? É exatamente este princípio de não utilidade, uma espécie de arte totalmente desfuncionalizada. E é difícil demais explicar, em geral, para as pessoas para que se dedicar a uma arte como essa. Por quê? Porque, afinal de contas, não serve para nada. Ela não tem um sentido garantido em relação a nada no mundo pré-existente, ou seja, ela não serve às nossas intenções habituais. Então, essa irracionalidade da arte, na verdade, acaba se mostrando para Adorno como esse índice daquilo que está para além de tudo aquilo que é utilitário. E este estar para além demonstra que a arte é mais racional do que a racionalidade. Mas, exatamente por esse mais, é que ela demonstra ser irracional. E no caso, especificamente aqui dessa arte que não serve para nada, um dos elementos fundamentais é esse obscurecimento da arte. A arte obscura. Adorno, aí no meio da teoria estética, fala que a arte tem uma predileção pelo negro, pela cor negra, pelo fato de ela demonstrar a ausência desse colorido bruxuleante, daquilo que é consumido como um prazer para os olhos. Essa temática se liga intimamente a essa nova aqui, a essa próxima, e ela, na verdade, produz um movimento argumentativo contínuo, só que esses dois textos, esses dois itens não estão vinculados, não estão em sequência no texto, não. Aí eu cito uma passagem grande, que ela é importante, está no começo aí do texto. A relação ao novo tem seu modelo na criança que busca no piano um acorde jamais ouvido, ainda virgem ou intocado. O acorde, porém, existia já desde sempre. As possibilidades de combinação são limitadas. Na verdade, já tudo se encontra no teclado. O novo é a nostalgia do ou ânsia pelo novo. A custo ele próprio. Disso se enferma tudo o que é novo.
Aqui, Adorno recusa o novo como materialmente concebido. Tudo que é novo implica uma constelação, um arranjo, uma articulação. Seria preferível falar reconstelação, rearranjo e rearticulação, com um sentido crítico negativo em relação ao mundo atual. Então, por que ele fala que o modelo do novo é a criança buscando um acorde que nunca foi ouvido no teclado? Porque o que o novo implica para a arte é que ele seja materialmente novo, algo novo por si, em sua dimensão própria, em sua dimensão material, em sua constituição. Adorno recusa isso. E como eu falei antes, a concepção de Adorno da arte é essencialmente em termos de articulação, de síntese. E aqui ele também vai falar. O que é novo é a rearticulação daquilo que já existe. Então, o novo na arte é uma espécie de nostalgia por aquilo que nunca existiu e uma ânsia, porque a palavra Sehnsucht, aí em alemão, ela tem uma dupla significação, que ela somente é deslindada no contexto. Mas aqui, no contexto argumentativo do Adorno, que é muito enigmático, muito difícil, e a gente teria que traduzir, é difícil a gente traduzir se é nostalgia ou se é ânsia. Quer dizer, se é nostalgia relativa ao passado ou se é ânsia pelo futuro. Então, eu acho que são as duas coisas, na verdade. Adorno está querendo dizer que o novo significa uma nostalgia pelo que nunca existiu ainda e pela ânsia por alguma coisa que pode existir diferente de tudo aquilo que já sempre houve. Só que aí ele vai dizer, o novo nunca vai se instaurar como uma coisa nova. O novo vai ser sempre uma rearticulação do que já existiu. A concepção de utopia em Adorno é fundamentalmente negativa, fundando-se na interdição das imagens do Velho Testamento. Toda figuração positiva, de superação do estado de coisas atual, traz sua realização, falsifica e deslegitima nosso empenho por ela. Para que a utopia se mantenha legítima como possibilidade, deve renunciar a toda representação de sua efetividade, de sua realidade concreta. Se a utopia da arte se realizasse, seria o seu fim temporal. Isso é um tema maior no pensamento de Adorno, que é o conceito de utopia. Porque todo filósofo crítico que quer pensar a realidade a partir de uma crítica radical ao status quo, ao mundo subsistente, essa maquinaria do capitalismo cientificista, é levado a se perguntar e o que poderia haver para além desse estado de coisas violento que falsifica a nossa realidade. Bom, Adorno vai conceber essa ultrapassagem apenas de um ponto de vista negativo, quer dizer, sem figurar concretamente aquilo que poderia existir. Em alguns momentos ele arrisca algum delineamento positivo, como, por exemplo, que ninguém passe fome. Seria uma utopia, seria uma forma de realização da utopia se ninguém no mundo passasse fome. Porque se ninguém passasse fome no mundo, significa que todo um complexo de racionalidade, de exploração dos meios e de orquestração das forças produtivas, etc., teria sido alcançado. Um novo plano teria sido alcançado. Ou seja, não é apenas não passar fome, porque isso seria um resultado assim, hercúleo de articulação de todas as forças produtivas, complexos políticos no mundo todo. A gente diria. Isso, de fato, é uma utopia. Mas algumas vezes, na maioria das vezes, entretanto, Adorno nem isso ele coloca. Mas em alguma passagem ou outra que ele gosta de figurar alguma representação do que fosse a utopia. Mas para Adorno, no caso da arte, não lhe é facultado representar esta utopia. Nem de forma negativa, quer dizer, de forma meramente a se dizer o que é impossível de alcançar. Nem isso. O que ele vai dizer é que a utopia na arte é essencialmente deixada como uma mera possibilidade, sem se figurar o que ela é, porque na medida em que se mantém em aberto este espaço da utopia como uma radical negação de tudo aquilo que existe, é que nós fazemos justiça, nós legitimamos nosso desejo por essa realidade. Sem essa manutenção da utopia como essencialmente negativa, velada, não conhecida, somente assim é que a arte faz sentido para nós.
A arte, particularmente a moderna, é importante para Adorno por vários aspectos. Um deles é em função disso aí, pelo fato de que a arte tem uma força de representação daquilo que é o radicalmente outro em relação à realidade, só que é uma representação não positiva. E ele vai dizer nem mesmo negativa. A negatividade da utopia reflete-se também na relativa a todo prazer positivamente experimentado. Daí provém a tendência da arte moderna para o feio, repugnante, repulsivo, demonstrando a consciência radicalmente crítica do quanto o estado de coisas atual recusa a utopia, embora pudesse realizá-la por seus meios materiais, ou seja, pudesse fazer com que ninguém passe fome. E eu vou usar em seguida as obras de Francis Bacon como um exemplo disso. Mas então, tem uma íntima conexão entre a negatividade, a utopia e o novo. Por quê? O que pauta essencialmente a utopia é uma espécie de resgate disso que foi recalcado pela cultura, ou seja, aquilo que é essencial na nossa cultura é que deverá ser resgatado nessa constelação estética. E isso aqui é o substancialmente novo, é aquilo que ultrapassa o processo de falsificação generalizado, contínuo daquilo que existe. Então, o novo aponta para aquilo que, no subsolo recalcado da realidade, não foi totalmente cooptado por essa lógica cientificista, capitalista, classificatória do nosso pensamento conceitual. Então, a arte tem um pendor, ela favorece aquilo que é repulsivo, aquilo que não é socialmente aprovado, aquilo que repulsa a nossa racionalidade, porque com isso ela quer apontar para aquilo que, uma vez recalcado, pode eclodir em uma nova configuração, embora não se saiba qual ela é. Então, o novo tem a ver com este resgate do que sempre foi, mas não foi ouvido, não foi expresso tal como deveria. Então, a arte é a voz do sofrimento, porque ela resgata em sua constelação estético-artística aquilo que sempre pôde existir, ter dignidade, mas foi mutilado pela racionalidade. Então, a utopia da arte é uma utopia radicalmente negativa, e negativa nesse sentido daquilo que foi negado desde sempre pela cultura. Então, a arte, por assim dizer, faz falar o que não adquire voz própria, porque está sempre, sistemática e repetidamente sendo sufocado por essa racionalidade. E então a obra de Francis Bacon é um exemplo eloquente dessa proximidade com o que é repulsivo, que é um representante desse recalcado pela cultura. Esse aí é um estudo para um autorretrato que ele fez em 1971, e a distorção e o tipo de articulação imagética que ele faz é muito representativo disso, né, do quanto que o feio é um componente integral aí. Nós havíamos falado que a arte absorve o não intencional, aquele que está fora do artístico. E é exatamente o caso aqui. Em outras obras do passado, houve figurações do feio, como eu havia comentado com a turma da disciplina há mais tempo, quando a gente estava falando sobre a origem da obra de arte do Heidegger, em que eu falei que as Mademoiselles d'Avignon incluíram o feio não como representando algo feio, mas como fazendo feio, produzindo o feio. E aqui é uma radicalização disso, porque este quadro não representa algo feio, ele é feio. Então a diferença fundamental aí. Aqui fica mais enfático ainda. Esse quadro é meio repulsivo, não é? Ele nos causa uma espécie de asco, onde devia estar o olho, tem essa enorme mancha, isso causa um desconforto muito grande. Em algumas pinturas do Renascimento, quando se queriam representar pessoas da nação, né, que iam para o inferno, que estavam em sofrimento, que eram feias, um dispositivo muito usado era de tampar um dos olhos. Esse ato
coloca uma assimetria radical, e os olhos são uma parte privilegiada do rosto, e então isso causava uma dissonância grande na figura. E é o caso aqui, né? Este olho, como se tivesse sido cavado, né, perfurado, um golpe forte, causa esse mal-estar. Mais este aí ainda, né? Essa cunha que foi feita aí no rosto causa uma mutilação, né, na figura, na própria figura e na representação, de modo a nos chocar, né? Então, todas essas três obras demonstram claramente essa afinidade da arte com o que é feio, repulsivo, repugnante, a arte moderna, particularmente falando, porque ela absorve isso que é socialmente não aprovado, socialmente não requerido, né? E não aprazível. E isso aí para Adorno não é que é propriamente este signo da utopia da arte, como esta representação daquilo que é recalcado pela cultura. Então essa reconfiguração, essa constelação do feio demonstra essa afinidade com o sofrer humano. Para Adorno, existe uma ressonância da pré-história da arte, como magia, nessa negatividade radical do feio e do repulsivo. É como se a arte quisesse conjurar a catástrofe por meio de sua imagem. O novo, assim, está irmanado à consciência radical do quanto a marcha da história ilude quanto à sua promessa de felicidade. O conceito técnico aqui nessa passagem, quer dizer, no meu texto, né, é o de conjurar. Conjurar é uma palavra que quer dizer aprisionar em uma imagem, uma fala, um símbolo, para com isso ter poder sobre essa coisa. Tem muito a ver com a catarse. A conjuração e a catarse são elementos intimamente relacionados num mesmo ritual. Então, a ideia de que essa representação do feio, do repulsivo, do repugnante, daquilo que é dissonante em relação à racionalidade, seria para Adorno um resquício daquilo que a magia fazia. Porque a magia consistia muito nisso, como nós falamos, nessa proximidade mimética. A representação de um boneco de voodoo quer aprisionar algo do inimigo neste bonequinho. Alguém que você quer anular, matar ou fazer mal, é pensado como sendo incorporado no bonequinho que é semelhante a este boneco, a pessoa. Então, esse boneco de voodoo é uma conjuração da pessoa alheia, da outra pessoa que supostamente, por exemplo, um índio iria lutar ao guerrear com uma outra tribo. Então, essa conjuração, esse aprisionamento do outro, de forças cósmicas, etc., num elemento particular, numa imagem. E para Adorno, o feio na arte é uma forma de conjuração do feio da cultura, ou seja, uma conjuração daquilo que seria a catástrofe total. Então, a arte dá um exemplo daquilo que foi recalcado pela cultura e aprisiona a catástrofe de isso continuar acontecendo nessa sua imagem. É uma espécie de tentativa de, representando o sofrimento, atenuar a possibilidade de ele continuar a existir. Fazer com que o sofrimento, a dor, sendo expressa, sendo trazida à imagem artística, possa não mais ter força e, portanto, perder legitimidade em termos daquilo que significa a vida humana. Né? Porque aí Adorno vai dizer, o sofrimento é irracional, ele deve não continuar. O problema é que a racionalidade científica, capitalista e instrumental quer nos fazer crer que o sofrimento é algo marginal no sistema, que nós estamos o tempo todo nos esforçando para ultrapassar o sofrimento, nós estamos progredindo, etc. Ao passo que Adorno vai dizer, não, é necessário exprimir o quanto o sofrimento é irracional e permanece nos subterrâneos da cultura. E essa tentativa de falar de forma expressiva do sofrimento seria para Adorno uma das formas da utopia da arte, de ultrapassagem radical desta inverdade que permanece nesse véu de progresso, nesse véu de ordem, de ordenação da cultura como tal.
Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima aula, no sábado, quando a gente vai continuar o nosso curso. Se você ainda não pegou o texto em PDF, que é a revisão da tradução portuguesa que eu fiz, faça isso. Leia o texto de Adorno, sobre o qual eu tenho feito esses slides e que eu tenho feito a aula, para que você possa acompanhar de forma mais bem informada as nossas reflexões, ok? Um abraço e até lá.